Você já se perguntou: por que você sofre tanto? Por que a vida parece ser tão mais dura para você do que para os outros? Por que, enquanto alguns vivem sorrindo à toa, você vive lutando para não desabar? Deixa eu te contar uma verdade que talvez você nunca tenha ouvido. As dores que você sente não são castigos. São marcas. Marcas de alguém que foi escolhido por Deus. E ser escolhido dói. Hoje, eu vou te revelar as dores que só um escolhido suporta. E talvez, no final deste vídeo, você entenda, de uma vez por todas, porque você não é comum. Você é separado. Você é águia. E águia não voa com pardal. Mas antes de continuar, eu te peço, se inscreva em nosso canal, deixe seu like. Isso ajuda nosso canal a crescer e levar a palavra para mais pessoas que precisam ouvir. Agora, vamos juntos descobrir as dores que só os escolhidos têm. Fique até o final comigo. Dor 1. A rejeição. Isaías 53:3. A rejeição dói como uma facada invisível. É quando você se entrega por inteiro, mas não é valorizado. É quando você dá amor, mas recebe indiferença. O escolhido não é apenas rejeitado por estranhos. Às vezes, é rejeitado pela própria família, pelos amigos, pelos irmãos de fé. E isso deixa cicatrizes profundas. Jesus, o próprio Filho de Deus, foi rejeitado pelos seus. Não havia pecado nele, e ainda assim, foi tratado como culpado. Isso nos ensina que a rejeição não é sinal de erro. Muitas vezes, é sinal de acerto. Quando você começa a incomodar espiritualmente, quando sua luz começa a brilhar, aqueles que vivem na escuridão se afastam. A rejeição, para o escolhido, é parte do processo. Deus usa a dor da rejeição para cortar laços que impediriam o cumprimento do propósito. Porque tem gente que você ama, mas que não pode ir com você para onde Deus está te levando. Tem portas que Deus fecha com rejeição, porque sabe que se dependesse de você, você nunca sairia dali. José foi rejeitado e vendido pelos próprios irmãos. Traído, esquecido, injustiçado. Mas aquela rejeição foi a escada que o levou ao palácio. Se ele não tivesse sido jogado no poço, nunca teria chegado ao trono. A rejeição do homem é, muitas vezes, a aprovação de Deus. Então, se você foi rejeitado, não se desespere. Celebre. Porque Deus está te separando. A rejeição é o selo dos escolhidos. E só quem foi rejeitado pela terra é preparado para ser exaltado no céu. Dor 2. A solidão. Salmos 25:16. A solidão do escolhido não é a ausência de pessoas, é a ausência de compreensão. Você pode estar no meio da multidão e ainda assim se sentir sozinho. Porque ninguém entende a batalha que você enfrenta, os sentimentos que carrega, a cruz que suporta. A alma clama por consolo, mas encontra silêncio. Deus permite a solidão, porque é no silêncio que Ele fala mais alto. Quando todo mundo vai embora, Deus entra. Quando você é deixado sozinho, é aí que você descobre quem realmente é. A solidão é a sala de aula onde Deus ensina os maiores segredos aos seus escolhidos. Moisés precisou ficar 40 anos no deserto. 40 anos de anonimato. 40 anos longe dos holofotes. E foi nesse tempo que Deus o preparou para ser libertador de um povo inteiro. Se Moisés tivesse ficado no Egito cercado de conforto, talvez nunca ouvisse a voz que vinha da sarça. A solidão também te protege. Tem momentos em que Deus te isola para te blindar. Porque se você estivesse em certos ambientes, com certas pessoas, você seria contaminado, desviado, influenciado. Deus te separa não para te punir, mas para te preservar. E por mais que doa, a solidão é sinal de separação divina. Você não foi feito para se misturar. Você não é multidão, você é remanescente. E o remanescente anda só, mas anda com Deus. Dor 3.
Guerras invisíveis. Efésios 6:12. Escolhido carrega guerras que ninguém vê. Às vezes, você está sorrindo por fora, mas por dentro está em chamas. Ninguém vê as lágrimas da alma, os ataques na mente, as pressões espirituais que te cercam. Você sente opressão, peso, angústia, e mal sabe explicar de onde vem. Essas guerras invisíveis são travadas no campo espiritual. E sabe por que você as enfrenta? Porque sua existência incomoda o inferno. Escolhido é ameaça. Enquanto outros vivem como espectadores, você está no fronte da batalha. E todo guerreiro, antes de vencer no mundo, vence no espírito. Davi enfrentou Golias, mas antes disso já travava lutas invisíveis. Sozinho no campo, espantando leões e ursos, cantando para um Deus que ninguém via. Ali, no anonimato, ele estava vencendo guerras que o preparariam para vitórias públicas. As batalhas secretas antecedem os triunfos visíveis. As guerras invisíveis também têm um propósito: quebrar o orgulho, fortalecer a fé, despertar a vigilância. Quando tudo está bem, é fácil relaxar. Mas quando o espiritual aperta, você ora mais, jejua mais, busca mais. Deus usa a guerra para te manter acordado. Não desanime se você está em guerra. Só tem tempestade onde há céu. Só há ataque onde há propósito. E só quem luta com coragem no invisível pode conquistar no visível. Dor 4. O peso da responsabilidade. Lucas 12:48. Ser escolhido é carregar pesos que os outros não carregam. Você ouve os problemas de todos, mas guarda os seus no peito. Você ajuda, socorre, aconselha. Mas ninguém percebe que você também precisa de socorro. O escolhido é como uma coluna, sustenta todos, mas ninguém a sustenta. A responsabilidade pesa. Não é fácil manter a fé viva enquanto o mundo desaba. Não é fácil continuar orando por outros quando você mesmo precisa de oração. Mas esse é o chamado. Escolhido não vive por si mesmo. Ele vive para um propósito maior. Neemias sentiu o peso do povo. Chorou. Se angustiou. Orava de madrugada e planejava de dia. Ele liderou uma reconstrução, mas antes, passou pelo peso da responsabilidade. Porque só quem sente a dor dos outros é capaz de liderar com compaixão. Deus não dá carga para ombros fracos. Se você está carregando muito, é porque Ele viu em você força que você ainda não conhece. Não reclame do peso, agradeça pela confiança de Deus. Ele só confia grandes responsabilidades a corações fortes. No fim, o peso se transforma em propósito. E o que hoje parece fardo, amanhã será testemunho. Dor 5. A espera. Abacuque 2:3. Ai, a espera. Essa é talvez uma das dores mais difíceis de suportar. O tempo parece parar. Os sonhos não se realizam. A oração não tem resposta. Você se sente esquecido, abandonado, invisível. Mas não está. Deus não trabalha no nosso tempo. Ele trabalha no tempo certo. E entre o pedido e a promessa, existe um processo. A espera é o tempo do processo, onde ele te molda, te prepara, te fortalece. Porque o que vem é grande, e você precisa estar pronto. Ana esperou anos por um filho. Ela chorava, se angustiava, mas continuava crendo. E Deus a honrou. A espera de Ana gerou Samuel, profeta que ungiu reis. A sua espera também vai gerar algo grandioso, se você não desistir. Muitos desistem na sala de espera. Acham que Deus os abandonou. Mas é na demora que a fé é provada. Quem continua adorando mesmo sem ver, é quem realmente está preparado para receber. Espere em Deus. Ainda que pareça tardar, virá. E quando vier, você vai entender que valeu a pena cada segundo da dor. Dor 6. Ser mal compreendido. João 15:18. O escolhido fala e é mal interpretado. Ama, mas é acusado. Tem boas intenções,
mas recebe críticas. Isso dói demais. Porque a incompreensão fere no lugar mais íntimo, na essência. Você começa a duvidar de si mesmo, do que está fazendo, até da própria fé. Mas saiba, essa dor é comum aos que têm visão espiritual. O mundo natural não compreende coisas sobrenaturais. Quando você começa a enxergar com os olhos do espírito, suas palavras e atitudes parecem loucura para quem vive pela carne. Jeremias foi profeta, mas chamado de louco. Ele só queria alertar o povo, mas foi perseguido. Chorava, clamava, e quanto mais obedecia a Deus, mais era desprezado. E ainda assim, continuou. Porque sabia que o chamado era maior do que a opinião dos homens. Ser incompreendido é o preço de andar com Deus. Porque Ele te leva por caminhos que ninguém entende. Ele te dá instruções que parecem insanas. Mas a obediência a Deus muitas vezes exige que você suporte o julgamento dos homens. Continue. Ainda que ninguém te entenda, Deus vê. Ele te conhece. E, no tempo certo, Ele mesmo te justificará. Dor 7. A ruptura. João 15, 2. A ruptura dói porque envolve perdas. Deus corta, remove, arranca. Você sente como se o chão sumisse. E muitas vezes, essas rupturas acontecem com coisas que você amava. Amizades, relacionamentos, lugares, até sonhos. Mas Deus poda o que Ele quer frutificar. Ele não quer que você dê qualquer fruto. Ele quer que você dê muito fruto. E para isso, é necessário cortar. Você não foi chamado para ficar confortável. Foi chamado para crescer. Abraão teve que deixar sua terra. Teve que subir ao monte para entregar seu filho. Teve que confiar, mesmo sem entender. Essa é a dor da ruptura. Confiar enquanto sangra. Entregar enquanto ama. Avançar enquanto chora. Escolhidos são podados em público, mas frutificam em abundância. Deus não te corta para te punir, mas para te liberar. Tem coisas que você achava que precisava, mas na verdade estavam te prendendo. E quando você aceita a ruptura, quando você entrega o que mais ama, Deus te devolve com glória multiplicada. Agora, para os escolhidos que estão suportando dores em silêncio, me deixe fazer uma oração por você. Feche seus olhos e ouça a voz de Deus. Deus amado, Senhor dos escolhidos, dos feridos, dos rejeitados. Hoje eu oro por essa pessoa que carrega no peito uma dor que ninguém vê. Ela foi rejeitada, esquecida, incompreendida. Mas o Senhor conhece cada lágrima que ela derramou no travesseiro. Pai, eu clamo agora. Toca nessa alma machucada. Abraça esse coração cansado. Mostra que ela não está só. Senhor, fortalece os que estão vivendo a dor da solidão. Mostra a eles que a solidão dos escolhidos é o espaço onde o Senhor se revela com mais poder. Tira o peso das guerras invisíveis, as pressões na mente, os ataques espirituais que tentam derrubar. E levanta o teu escolhido com autoridade, coragem e fé inabalável. Deus, entra agora nesse quarto, nessa casa, nesse deserto que essa pessoa está atravessando. Traga alívio, renovo, direção. Que ela entenda que essa dor não é o fim, é apenas parte do processo. Que ela compreenda, essa lágrima é semente. E onde hoje há dor, amanhã haverá honra. Senhor, cura as feridas causadas por palavras malditas, por falsas acusações, por perdas que pareciam injustas. Restaura sonhos, reconstrói o que foi quebrado, e revela o propósito por trás de cada ruptura. Porque os teus planos são maiores, e os teus caminhos são perfeitos. Eu oro com fé, crendo que essa dor vai virar testemunho, que esse tempo difícil vai ser lembrado como o momento onde tudo começou a mudar. Pai, o teu escolhido não nasceu para viver no fundo do poço, ele nasceu para viver o propósito. E mesmo sangrando, mesmo cansado, mesmo sem entender, ele ainda está aqui, firme, esperando em ti. Por isso, Pai, honra essa fé. Ergue esse filho teu do pó.
transforma o pranto em riso, a dor em força, o deserto em caminho, e mostra ao mundo que o Senhor nunca abandona um escolhido. Amém. Escuta bem. Se você está enfrentando dores que ninguém entende, se você tem chorado calado, lutado sozinho, suportado cargas pesadas demais, é porque você não é comum. Você é escolhido. Deus não te chamou para ter uma vida fácil. Te chamou para ter uma vida com propósito. E por mais que doa, cada lágrima sua está sendo recolhida no céu. A recompensa está vindo. A promessa está de pé. E quem zombou da tua dor, vai ter que aplaudir a tua vitória. Agora me responde nos comentários. Qual dessas dores mais falou com você hoje? Você já sentiu que está vivendo algo que só um escolhido suportaria? Comenta aqui embaixo. Eu quero orar por você. E se essa mensagem te tocou de verdade, compartilha com alguém que você sabe que também está lutando em silêncio. Você pode ser a resposta de oração de alguém com um simples clique. Se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui você vai encontrar palavra, força e direção para continuar mesmo quando a caminhada for difícil. Você não está só. Você é parte dos poucos. Você é parte dos fortes. Você é escolhido. Nos vemos no próximo vídeo. E nunca se esqueça, Deus ainda escreve histórias com lágrimas. E a sua será uma das mais lindas.